estamos aqui no Instituto Monitor com mais uma videoaula da matéria de contabilidade falando sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. Então eu trouxe aqui a representação de um balanço patrimonial. O balanço patrimonial representa o quê? O patrimônio da empresa. Na aula anterior a gente falou o quê? O que seria o patrimônio? Bens, direitos e obrigações. Então o balanço patrimonial vai trazer exatamente isso, os bens, direitos e obrigações da empresa. Agora vamos classificar contabilmente o que é tudo isso? Os bens e direitos a gente chama de ativo, é o ativo da empresa. As obrigações com terceiros a gente chama de passivo. E as obrigações com os sócios a gente chama de PL ou patrimônio líquido. Normalmente, o passivo e o PL é a origem do dinheiro, a origem da contabilidade. E, normalmente, ele é aplicado sempre no meu ativo. Então, o balanço patrimonial, eu trouxe aqui um bem simplesinho, muito simplificado, perto do que vocês vão ver mais para frente. Então, vamos supor que ali o passivo, as obrigações, sejam a origem do meu ativo aqui, dos meus bens e direitos. Então, primeiro investimento da empresa vem da onde? Do capital social. Então, primeira conta que a gente coloca na contabilidade é o capital social da empresa. O capital social ali foi de 3 mil. Então, esses 3 mil, vamos supor que entrou aqui como máquinas da empresa. Então, ela teve a origem no capital social e sua aplicação em máquinas. Aí, na obrigações com terceiros, ela criou ali uma duplicatas a pagar. Então, ela comprou alguma coisa a prazo. Então, ela está devendo para alguém. Mas o que ela pode ter comprado para estar devendo? Um imóvel de 5 mil e também aqui mercadorias, o estoque. A soma desses dois não dá os 10 mil, respectivamente ali o valor que está ali no duplicatas. Então, a origem dos imóveis e estoque da empresa veio da duplicatas a pagar e foi aplicado aqui. E aí a gente tem ali um empréstimo a pagar. O empréstimo normalmente está ligado a banco. Então, para onde pode ter ido esses 4 mil? A origem foi ali e a aplicação caixa e banco. Então, sempre eu vou ter uma origem e uma aplicação na contabilidade. Estrutura do balanço patrimonial. Essa é a pegadinha do balanço. Ativo, bens e direitos. O passivo são as obrigações. Só que tudo aquilo que eu comentei para vocês, de bens, direitos e obrigações na aula anterior, a gente precisa classificar bonitinho no balanço, para que seja fácil localizá-los. Então, a gente separa o balanço em ativo, ativo circulante e não circulante. Passivo em circulante, não circulante e o PL, que é o patrimônio líquido da empresa. Lembrando que esses dois de cima são as obrigações que eu tenho com terceiros e o PL, as obrigações que eu tenho com o sócio. No ativo, eu vou ter ativo circulante, não circulante e dentro do não circulante, eu tenho essas 4 contas, que é o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Eu vou explicar cada uma delas agora. O ativo circulante são todas as contas que representam meus bens e direitos a curto prazo, que a gente fala. Que seria o quê? Até 1 ano. Então, se eu tenho uma conta no banco, que eu movimento ela constantemente, logo ela vai estar no meu circulante. Se eu tenho um cliente que o prazo de recebimento seja menor ou até 1 ano, ele vai estar classificado como ativo circulante. O meu estoque não está em circulação direto, eu não tenho que sempre estar vendendo, senão minha empresa vai falir. Eu preciso vender o meu estoque, então ele está em movimentação. Logo, ele está classificado no meu ativo circulante. Então, aqui, o caixa, né, o banco, como um ativo circulante, que eu movimento, que sempre está em circulação. Eu tenho o caixa da empresa, né, que também o dinheiro sempre está em movimentação. E ali o estoque. Então, foi o que nem eu disse para vocês. O estoque eu tenho que sempre estar movimentando, sempre estar vendendo ele, senão minha empresa vai falir.
e clientes ou duplicatas a receber. É importante aqui lembrar vocês que ali é sinônimo, tá? Muitas empresas usam clientes ou usam duplicatas a receber. Essas duas palavrinhas são sinônimos. Qualquer uma das duas estão corretas para ser utilizadas. Ativo não circulante. Vai ser o quê? Os meus bens e direitos que eu tenho. Se é não circulante, então quer dizer o quê? Que não circula, que eu não vou utilizar no período de um ano. Então é acima de um ano. A primeira continha que a gente tem no ativo circulante são realizáveis a longo prazo. São os direitos e obrigações que eu tenho que vai se transformar em dinheiro após um ano. Investimento. O investimento são aplicações que eu vou fazer de bens que não está ligado à atividade principal da empresa. Então, exemplos que eu tenho, obras de artes. Um exemplo, vamos pôr o Instituto Monitor. O Instituto Monitor é uma escola que presta serviços, né? Ela dá cursos para os alunos. Obras de artes é do ramo de atividade da empresa? Não é. Logo, ele é um investimento para o Instituto Monitor. Um outro exemplo, vamos supor que o Instituto Monitor queira comprar ações da Petrobras. Tem alguma coisa a ver com o ramo de atividade dele? Nada a ver, né? Prestação de serviço tem muita coisa a ver. Então, é um investimento que o Instituto está fazendo. Imobilizado. Então, vamos recapitular a aula anterior. Bens eu classifico tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis são classificados imóveis e imóveis. No meu imobilizado, todo aquele bem tangível vai entrar aqui. Então, carro, veículos entram aqui. São todos os bens para manutenção principal da empresa. Então, eu tenho aqui o exemplo das máquinas, de um veículo. Então, todos os bens tangíveis eu classifico no imobilizado. Intangível são aqueles bens intangíveis que eu comentei. São que não tem corpo, que eu não posso pegar. Então, eu sei que ele existe, eu sei que ele preciso dele às vezes, né? Então, eu tenho exemplo aqui de marcas, né? Que é software, desculpa, ali as marcas. Então, eu tenho software, Skype, MSN, eu sei que ele existe, eu sei que ele está ali no meu computador, mas eu não consigo pegar aquilo, ele não tem corpo para eu pegar. É a mesma coisa da marca. A marca eu sei que ela existe, eu sei que ela tem um valor, mas eu não consigo pegar. Passivo circulante. Toda vez que eu tenho a palavrinha circulante, eu tenho que lembrar o mesmo conceito. É aquilo que circula na minha empresa, é aquilo que tem até um ano. Então, não vai ser diferente no passivo. O passivo, eu vou ter as obrigações com terceiros de curto prazo, de até um ano. Então, eu tenho aqui fornecedores. Então, o fornecedor compra mercadoria, vendo. Então, na compra, se eu comprei a prazo, vou pagá-lo direitinho. E as contas a pagar, ali eu trouxe um monte de conta, água, luz, telefone, que todo mundo conhece muito bem essas contas como que é, né? Então, são as obrigações que a gente tem. No passivo circulante, é a mesma ideia do ativo, só que o quê? Não circulante acima de um ano, que a gente chama de longo prazo. Então, são todas as obrigações que eu tenho a longo prazo. Numa empresa, as principais obrigações a longo prazo são empréstimos, que às vezes eles fazem empréstimos longos, e financiamento, que normalmente são os que têm mais de um ano dentro de uma empresa. Mas pode ter fornecedores, pode ter duplicatas, vários outros a pagar a longo prazo. E o grande bambambam que eu brinco, o PL, que é o que? O patrimônio líquido, são as obrigações que a empresa tem com os sócios. Se minha empresa vier a fechar, eu preciso devolver todo o dinheiro investido dos sócios. E eu preciso classificar isso separado no meu balanço. Para eu separar isso, eu criei o patrimônio dentro do meu passivo. Então, ele é representado pelo capital próprio dos sócios. Então, eu tenho a conta capital social, valor investido, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações de tesourarias e prejuízos acumulados. Uma dica que eu dou para vocês: toda vez que tiver a palavrinha capital e reserva, eu sei que vai ser PL.
tá? As exceções que tem no PL, que é a conta de ajuste de avaliação patrimonial e a conta de ações de tesouraria. São as únicas exceções dessa regra. Você pode ver que a maioria começa com reserva. Então, eu vou explicar cada uma dessas continhas. Capital social é o valor inicial, o valor que os sócios investiram na empresa. Então, é o valor de tudo que começou. Ah, só quando eu abrir a empresa eu posso usar o capital social? Não. Eu posso estar investindo na minha empresa sempre que eu quiser. Então, vamos supor que eu tenho uma sociedade com Brad Pitt. Ó, tô podendo, hein? Então, como que eu posso fazer? A gente abriu uma sociedade, eu dei um valor e ele deu outro. Vamos supor que cada um deu 10 mil. Chega num certo momento, a gente resolve aumentar, ampliar a nossa empresa. Só que a gente não tem lucro suficiente para isso. Então, ambos entram em acordo e falam, não, vamos investir mais 5 mil na nossa empresa. Então, eu posso sim aumentar o meu capital social sempre quando eu quiser. Reserva de capital. A reserva de capital, ela vai classificar o quê? Os valores que eu tenho que não transmitiram pelo resultado. Ou seja, é todo o valor investido na minha empresa que não veio através do lucro da empresa, tá? Então, se eu fiz ações, se eu comprei ações, essas ações me gerou lucro, eu posso estar jogando na reserva de capital. Ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta, ela vai fazer o quê? A contrapartida de aumentos ou diminuições dos valores dos meus ativos ou passivo. Eu vou avaliar o meu ativo ao valor justo, tá? Então, se eu tenho aí uma valorização, uma desvalorização de algum ativo ou de alguma obrigação, eu jogo nessa continha aqui para lançar. A reserva de lucro. Reserva de lucro, antes da lei 11.638, ela era exatamente para guardar uma parte do lucro. Depois, com a nova legislação, o que se foi feito? O lucro, antes que era classificado em contas de lucro acumulado, é jogado para cá. Então, meu lucro hoje é obrigatório você vir para a reserva de lucro. E aí, eu tenho algumas continhas dentro da reserva de lucro que eu posso jogando, diminuindo esse lucro meu, classificando ele. Eu tenho a reserva legal, reserva estatutária, de contingência, de incentivos fiscais, orçamentária, lucros a realizar. E lembra que eu falei? Ó, tudo com reserva. Esse nomezinho aqui vem sempre. Ações em tesouraria. As ações em tesouraria seria o quê? A minha empresa tem ações no mercado. Então, ela vai lá e ela compra suas próprias ações. Ela tem suas próprias ações. Então, essas ações têm que estar classificadas nessa continha aqui. Ações de tesouraria. E o prejuízo acumulado da empresa é o prejuízo, é o valor negativo que a empresa teve num determinado período. Então, eu tenho o capital social. O capital social é o que? Uma obrigação que eu tenho com os sócios. Toda obrigação com sócios eu classifico no meu PL. Caixa. Caixa é o dinheiro que a empresa tem, não é? O dinheiro que está no bolso. Esse dinheiro que está no bolso é o que? É um bem que eu tenho. Então, está classificado no meu ativo circulante, que lembrando que o caixa é um movimento. Provisões para contingência. Toda provisão que eu tenho, ela é o quê? Uma dívida que eu vou ter, só que eu estou provisionando, eu estou estimando ela hoje para pagar no futuro. Então, não deixa de ser uma obrigação. Então, toda a minha obrigação é passivo e vai ser classificado no passivo circulante. Ele só vai ser não circulante se eu vier falando que ele vai ser a longo prazo. Reserva de capital. Lembra a dica que eu dei para vocês? Reserva, toda vez que tiver essa palavrinha, eu vou saber que ela é um PL, é uma obrigação que eu tenho com os sócios. Estoque. Estoque é a mercadoria da empresa, é o que ela tem lá guardadinho para vender. Então, é um ativo. Lembra que o estoque eu circulo, eu não deixo ele parado. Então, é um ativo circulante. Provisão para 13º. 13º é a obrigação que a empresa tem de pagar para os funcionários. Os funcionários não acham que é uma obrigação, né? É tudo bom. Mas é uma obrigação. Toda obrigação da empresa eu vou classificar como passivo circulante. Provisão para as férias segue o mesmo conceito. Tem que provisionar as férias dos meus funcionários. Então, é um passivo circulante. Terreno. A empresa comprou um terreno, então ela tem um bem, né? Um bem que imóvel. Eu não consigo tirar o terreno do lugar. Então, é um ativo
imobilizado. Dividendos obrigatórios a distribuir. A empresa é obrigada a pagar dividendos para os sócios, para os acionistas. Logo, ele é passivo, uma obrigação, passivo circulante. Duplicatas a receber. A palavrinha receber me dá a entender que eu tenho um direito a receber. Todo direito é um ativo e circulante, porque eu não estou dizendo que é mais de um ano. Ações em tesouraria. É a exceção que eu falei para vocês, que está lá no meu PL. Eu comprei minhas próprias ações no mercado. Então, ele é um PL. Marcas e patentes. A empresa aí, Instituto Monitor, é uma marca. Ela tem um valor no mercado. Esse valor tem que ser estimado no meu balanço. Então, ele está no meu ativo intangível. Duplicatas a pagar. A palavrinha já me diz, a pagar. Então, eu tenho uma obrigação. Toda obrigação minha fica no passivo circulante. Ajuste à avaliação patrimonial. É a valorização ou diminuição do meu bem, do meu passivo. Então, fica no meu PL. Participação societária. O que seria participação societária? É eu comprar ações de outra empresa. Eu tenho participação em outra empresa. Logo, é um investimento. Bom? Fornecedores. Comprei mercadoria a prazo, logo eu tenho que pagar. Então, eu tenho uma obrigação de pagar fornecedores. Então, é passivo circulante. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, na matéria de contabilidade sobre ativo, passivo e PL.